Estou aqui ao vivo nesta hora, né? Escritura em Matitial, capítulo 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para a perdição, né? Inferno, hiena de fogo, Sheol. Na verdade é o abismo, né? Porque até Satanás vai ser amarrado dentro do abismo por 1000 anos, o lugar de tormento, né? Onde o rico morreu, foi sepultado e depois de enterrado, feito seu sepultamento, a Escritura diz em Lucas 16 que ele abriu os olhos no lugar de tormento e sua língua estava pegando fogo, né? Estava atormentado, querendo que Lázaro, o mendigo, molhasse seu dedo na água e colocasse na sua língua para lhe dar alívio, né? Então, é um lugar de tormento. Note que só a língua do homem rico pegava fogo. Ele não reclama de fogo em nenhuma outra parte do seu corpo, a não ser sua língua. Por que especificadamente sua língua, né? Porque é um lugar de tormento. Pode ser que alguém chegue ao abismo, ao lugar de tormento, vai queimar seus olhos, sua mão, seu pé. Não sei, o corpo todo, né? Mashiach disse para não temer aqueles que podem matar o corpo, mas não pode fazer morrer a alma. Temer aquele que pode tanto lançar o corpo e a alma no lugar do tormento, no abismo, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, né? Então há um lugar de tormento, né? E o conselho, a orientação, a direção que Yehoshua Mashiach está dando aqui em Matitial, capítulo 7, isso aqui é para os judeus. Quando você vê Yehoshua Mashiach pregar, o mediador, o salvador, ele está pregando diretamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele diz que só foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como ele falou em Matitial 19, 28, né? Que os 12 Achali, os 12 apóstolos, vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Ou Matitial 15, 21, ou 10, capítulo 10, não vá ao samaritano e nem aos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E seria difícil para você acreditar que quando Estevão morreu e houve a perseguição e os Iudim, judeus, israelenses, hebreus se espalharam para o Chipre, outro país, é uma ilha no mar Mediterrâneo, para a Fenícia, outro país, a Escritura diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que eles não pregavam a palavra para os não-judeus, os gentios, os homens e mulheres das nações, mas mesmo em terra estrangeira, eles procuravam pregar a palavra, o judeu para o judeu, o Ihudim para o Ihudim, o israelita, israelense para israelita, para israelense, o hebreu para o hebreu, porque eles entenderam a ordem dada por Mashiach em Matitial 10, versículo 4 e 5, né? Não vá aos samaritanos e nem aos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Atos capítulo 11, depois da morte de Estevão, perseguição, eles estavam em outras nações, países, pregando unicamente para judeu com judeu, israelense com israelense, hebreu para hebreu, não pregavam para os não-judeus. Para os não-judeus, depois Deus levantou um homem chamado Shaul, né? Saulo de Tarso, Shaul,
que se tornou Achalia, o apóstolo. E a equipe de Shaul não era grande. Eu preguei pela terceira vez as 14 cartas do apóstolo Paulo. Me parece que com ele, na sua equipe, só tinha umas 3 pessoas da Brit Milá, da circuncisão, judeus. Os demais eram gregos, eram gentios, não judeus, né? E Paulo, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem jornais, sem telégrafo, sem telefone, o meio de transporte talvez só a cavalo, né? Tinha também o transporte marítimo, né? Ele fez viagens marítimas, né? Ele conseguiu realizar a sua missão, o trabalho que a ele foi designado, né? E ele disse que não pregava só por pregar, ele encarava como uma obrigação, chamada uma missão, né? Aquele serviço que ele fazia, trabalhando de dia e de noite, secularmente, recusando salário de congregações como a de Corinto, não recebendo nada de graça de ninguém, e fez a missão, né? Hoje são quase 40 milhões de crentes evangélicos no Brasil. Se fosse depender de evangélico, o fim do mundo já teria vindo, né? Porque quem é que não sabe quem é Jesus Cristo? Que os evangélicos, católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais pregam. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Jesus virou um refrigerante cor-de-rosa. Já está sendo vendido aqui em Goiânia. Quer propaganda mais do que essa? Quer dizer, nem precisa pregar Jesus mais. Virou um refrigerante. Um guaraná, né? Um refrigerante. Pregar Jesus para quê? Eu vi um vídeo, uma mulher de calça, disse que era pastora, um ladrão veio roubar ela, e ela invocou o nome de Jesus, e o ladrão caiu por terra ali, né, no chão, endemoniado, né? O pregador André Luiz, então, quando essa mulher pastora ou mulher invocou o nome de Jesus e o ladrão lá que estava roubando lá os celulares caiu no chão, o que é isso? É obra de Deus? É a pergunta. Deus está nisso? É a pergunta. Eu já expliquei e volto a explicar. O nome Jesus no latim quer dizer suíno, cedro no espanhol, porco. É um nome italiano. Nem Pilatos escreveu Jesus no letreiro, no cartaz, lá na placa que colocou lá, pendurou na cruz. Ele não escreveu Jesus, ele escreveu em hebraico, grego e latim, né? E a letra J, ela só vem a existência, né, a criação dela, em 1524, com Jean Georges Tricino, o qual era embaixador da Igreja Católica Romana de Roma, e o Papa Leão X enviou ele para a Alemanha para fazer esse, você fala serviço, mas é um desserviço, porque tudo que a Igreja Romana faz, a cristandade, o cristianismo, as igrejas fazem é desserviço, não é obra para Deus, é obra para Satanás. E por que a mulher invocou o nome de Jesus e o homem lá, o ladrão, o bandido, caiu endemoniado na terra? Ora, o nome de Jesus quer dizer porco, suíno, não é o nome de Deus. Não salva. Na verdade, é uma profanação o nome de Jesus, é uma abominação. E se ele presta o nome de Jesus Cristo, Cristo é grego, Jesus é italiano, latim. Se presta para alguma coisa, é para empurrar demônio dentro dos outros. Por isso que a pessoa caiu. E vai cair. Como no Xangô, na magia negra, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no vodú.
Eles têm lá as maneiras de invocar, empurrar demônio, buscar a ajuda do demônio. Assim é as igrejas, gente. O Mashiach, o Yeshua diz: eis que estou à porta e bato. Do lado de fora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Está escrito na sua Bíblia. Diz as igrejas. Espírito é uma palavra latim. Como espírito, no grego é pneuma, né? Mas o hebraico é Ruach HaKodesh. Ruach de Jeová, né? Essas igrejas nem sabem o que é. Então, por causa da igreja romana, as pessoas hoje pregam o catolicismo, favorece o catolicismo, trabalha para o catolicismo sem saber. Mashiach não falou lá no Apocalipse? E não sabeis que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E não sabeis o que é isso, gente. Ora, se isso não é uma amnésia espiritual. Se isso não é uma amnésia espiritual. Então, invocar Jesus hoje é invocar um demônio. Não, mas eu invoquei o nome de Jesus, eu falei em língua, eu rodopiei igual um peão, eu rolei no chão, eu pulei, eu gritei, eu fiz o movimento do helicóptero, né? Eu recebi o Espírito Santo. Eu tenho uma notícia ruim para você. Espírito Santo é uma palavra italiana também. Mashiach e Yehoshua nunca disse: você vai receber o Espírito Santo. Ele falou, e os apóstolos, os achalias, falou: vocês receberão o Ruach HaKodesh. Tem muita diferença Ruach HaKodesh de Espírito Santo, palavra latim, italiana, romana, pertence à Igreja Católica. Como tem muita diferença, o som do nome Yehoshua para o som do nome Jesus. O som nem é igual. Não tem esses aplicativos, programa, que você fala, aí eles desenham a sua voz. Uma hora eu vou fazer isso, em algum aplicativo. Vou falar o nome Yehoshua, você vai ver o aplicativo com a minha voz desenhando o nome Yehoshua. E vou falar o nome de Jesus, você vai ver o aplicativo desenhando o som da voz. Jesus, você vai ver que o desenho, o mapa gráfico ali, sonoro, não é a mesma coisa. O nome latim, italiano, romano, não é igual ao nome em hebraico. Jesus não é igual a Yehoshua, o som é diferente. Mas se você quer seguir, continuar seguindo Jesus, não é problema meu, é seu. A minha responsabilidade aqui é pregar, mas saiba que eu estou a pregar a verdade. Ao invocar Jesus, você está pondo demônio dentro das pessoas ou empurrando demônio dentro de vocês. Mas você diz assim: mas e os milagres em nome de Jesus? E os sinais em nome de Jesus? E as maravilhas em nome de Jesus? E os potentos em nome de Jesus? E os prodígios em nome de Jesus? A Bíblia fala que nos últimos dias, Satanás, Satã, o adversário, Satanás viria com todo o poder de prodígios, potentos, sinais, maravilhas, milagres, curas e até ressurreições de mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. Outro dia, alguém veio aqui em casa: ô pastor, tem uma mulher ali que precisa de oração. Uma senhora, né? Eu disse: eu vou lá, né? Mas expliquei bem: eu vou orar pela senhora, mas não vai ser em nome de Jesus. Esse é um nome italiano católico. Eu vou orar pela senhora. A senhora estava igual um palito, né? Fez uns exames que não detectou nada. Eu disse: eu orarei pela senhora, mas eu vou invocar o nome em hebraico, Yehoshua Mashiach. Vou pedir para o Criador, Jeová, o único Deus, Sará, curar a senhora. Se ele vai curar ou não, eu não sei. Aí orei. Depois, essa mesma senhora que me levou lá, minha esposa foi comigo, né? Voltou aqui e pediu para mim voltar lá a orar pela mulher de novo, porque a mulher estava bem melhor, né? Eu falei que não funcionava assim, que não é questão de estar lá todo dia orando, uma vez só era o suficiente.
Oh, mas o senhor tem que ir lá. Eu disse, eu não sou Deus, senhora. Eu não sou Deus, eu sou um homem. A única coisa que eu posso fazer como homem é suplicar. É pedir. Se Deus, o Criador Jeová, vai me ouvir ou não, eu nem sei. Mas não funciona assim, ir lá todo dia orar. Não, uma vez é o suficiente. Eu acredito em orar por qualquer pessoa, mesmo incrédula, católica, evangélica, não importa a religião. Né? Eu devo orar. Paulo diz para orar com as mãos estendidas por todos os homens, né? Pelas autoridades. Agora, ontem um cacuísta estava me perguntar, porque quando eu cheguei da Costa do Marfim, em 2013, na primeira viagem, eu vim com malária, né? Focípora. Eu fui para uma máquina de hemodiálise, né? Porque eu só tenho um rim, e esse rim parou. E a médica lá, nefrologista, não estava dando esperança, que a malária africana é pior do que a malária do Amazonas, a Vipaz, e é pior do que a malária do Japão, óvila, né? A Focípora é a que mais mata na África. A malária na África é a doença mais importante. Quando eu falo importante, é a que mais mata. Lá ele chama de palu. E a nefrologista disse para mim aqui, era duas nefrologistas, né? Cuidando de mim, né? Uma falou, parece que toda a malária da África está no seu corpo, né? Você tem que ir para a UTI. A infectologista, né? A doutora, né? E aí demorou, acho que uns 13 dias, porque me passaram primeiro o remédio da malária do Amazonas, a Vipaz. Depois, o segundo exame, passaram o remédio, a medicação da malária do Japão. O doutor até perguntou, depois que fez um exame de sangue, o senhor teve no Japão? Eu não. Eu tive na África. Então, você tem a malária da África, que é a Focípora. Mas o seu exame aqui está acusando malária do Japão. Mas você teve no Japão? Eu disse não. Pois é, eu não entendo, né? Eu vou ter que te medicar com medicação da malária do Japão. Embora você está dizendo que teve na África, foi na África. Aí depois fizeram lá um terceiro exame, aí deu a malária Focípora da África, aí passou a medicação certa, mas já era tarde, né? Porque eu já estava na hemodiálise, né? Na máquina de hemodiálise. Mas mesmo assim mudaram a medicação. Sou André, a técnica enfermagem da infectologista, eu me lembro, ela veio correndo. Sou André, achamos a sua malária, né? Que está no seu corpo, né? Me dá as medicações que o senhor está tomando, vamos substituir por essa, né? Talvez tenha esperança, né? Mas eu já estava na máquina de hemodiálise, né? E depois eu saí do hospital sem nefrologista, infectologista me dá alta, né? Consegui sair do hospital. Aí um cacuísta me perguntou, mas você disse que foi o Deus de Filipe que te curou? Eu disse, eu errei. Não foi o Deus de Filipe que me curou. Ainda até escrevi com D minúsculo. O Deus do Cacu Filipe é com D minúsculo, né? Que o Deus do Cacu é Satanás, né? Mas eu disse, não foi o Deus do Cacu que me curou. Aí eu expliquei que desde quando eu estava no mundo, eu era do mundo, eu ia na igreja católica, eu ia na igreja batista, eu ia na Assembleia de Deus, ou no tabernáculo, 10 anos de cacuísta. Eu acredito que o Deus verdadeiro já estava comigo. Eu é que não conhecia ele. E eu disse, Salmo 103, versículo 3, Jeová, que perdoa todas as tuas iniquidades, pecado, é Jeová, que cura todas as suas doenças. Acho que é Marcos 9, 26, quem crê, tudo é possível. Então eu expliquei, existe um dom de cura. Em 1 Coríntios 12, a uns Deus dá o dom de cura, mas ainda que quem tem um dom de cura orasse por alguém, e esse alguém, essa pessoa, claro que ela teria que crer, que não basta ter o dom de cura. William Branham tinha um dom de curar o câncer, mas a pessoa tinha que crer. Muitas mulheres adúlteras, prostitutas, que não frequentavam igreja, não eram kadosh, santa, entravam na fila de oração,
orava e essas pessoas viviam em pecado e era curado de câncer. Já outros que pagavam dízimo, frequentavam a igreja, você podia dizer assim, eram kadosh, eram santos, andavam com a vida certinha. William Branham orava e não era curado, e o William Branham explicava que isso não tem nada a ver com salvação. Tem que crer. Quem crê, tudo é possível. Ou seja, havia pessoas de igreja que não tinham fé para ser curado. Que não basta o homem ter o dom que Deus deu para curar tal doença. Vai precisar da pessoa crer, porque não é o homem que cura. Não é profeta que cura, não é apóstolo que cura, não é pastor que cura, nem o médico. Os doutores nos hospitais podem curar uma pessoa. Eles podem abrir, cirurgiar, arrancar o tumor. Eu me lembro, acho que foi em 2010, 2011, os médicos me abriram do lado direito e fizeram uma nefrectomia. Eu estava no tabernáculo. Fui até o Joaquim Gonçalves, que pagou essa cirurgia, R$6.000 aqui, o pastor do tabernáculo. Os médicos retiraram o rim do lado direito, porque ele estava parado, e o nefrologista falou para mim: você carrega uma bomba no seu corpo, você vai morrer, entrar em óbito, seu rim está parado, você tem que retirar ele, ou você vai morrer, que pode causar uma sepse, uma infecção generalizada. Então eles retiraram. Mas quem curou? Restaurou ali as feridas, o corte, porque tem a pele, a derme, né? São vários tecidos, né? Ora, o Mamran diz que quem cura não é o médico, é o Criador. Aí eu disse para essa senhora, né? Eu orei, ela disse que a mulher estava melhor, queria que eu fosse orar. Não, uma vez é o suficiente, não precisa ficar repetindo. E também eu não sou Deus, eu só suplico, peço para Deus curar. Se houver cura, foi Deus que curou, não foi eu. Aí eu expliquei para o Cacu isso. Eu atribuí errado ao Deus do Cacu. Como também já sarei, quando eu era da Assembleia de Deus, já tive outros problemas, eu atribuía lá ao Deus do tabernáculo, ao Deus da Assembleia de Deus, né? Mas quem cura, o Salmo 103, diz que é o Yehová, o Criador dos céus e da terra. Sou eu que curo, não é o homem. Sou eu que curo. Tem um rei aí na Bíblia que morreu porque ele ficou doente em vez de buscar o Criador, né? Tem um rei aí no Antigo Testamento que morreu. Ele foi buscar outros recursos e acabou morrendo. Se ele tivesse buscado o Criador, ele teria sido curado. Está aí na Bíblia, acho que em Reis, Crônicas, né? Depois eu posso achar o nome desse rei e ler a história dele aqui. Então, quem cura é o Criador, mas eu expliquei para a senhora: se eu orar, eu vou orar pela senhora. Estou vendo que a senhora está doente, está igual um palito, né? Se a senhora for curada, expliquei para ela, isso não é vida eterna, não é salvação. Salvação é obedecer os mandamentos da Escritura, da Bíblia, da Escritura Sagrada, né? Cura, Deus pode curar qualquer um, Ele é curador. Agora, salvar é só para quem obedece os mandamentos, né? Para quem dá testemunho de Yehoshua Mashiach. Expliquei para ela. Acho que ela não entendeu, né? Que hoje as pessoas, a gente prega, as pessoas não entendem. Mas eu expliquei a mesma coisa para esse cacuísta, né? Eu errei. Eu fui curado? Fui. Tinha que voltar a hemodiálise, não voltei. Isso foi em 2013. Nós estamos em 2026, tem 13 anos. Eu não morri. Mesmo indo lá na Costa do Marfim, eu achava que o Cacu era um verdadeiro profeta. Lá na Costa do Marfim eu peguei malária, a pior malária, né? Poderia ter morrido, né? Mas o Criador não deixou. E por que não deixou? Porque quando o Criador tem um plano na vida de alguém, ele não deixa morrer antes da hora, não. E quando eu voltei à Costa do Marfim em 2017, o Cacu me deu uma cartela de comprimido contra a malária para me trazer para o Brasil e mandou eu engolir lá, beber um coquetel, né? Todos os comprimidos da cartela. O Cacu ficou com medo de eu pegar uma segunda malária, né? Porque eu quase morri. E Cacu não veio aqui no Brasil ministrar, orar por mim. Então eu expliquei, eu criei. Tudo é possível que crê.
Porque se você está doente, lá num lugar e não tem quem pode orar, um homem de Deus, para orar, para ministrar lá, orar por você, mas o próprio Deus que existe pessoalmente, ele pode enviar um anjo. Ele mesmo pode vir. Ele não enviava um anjo no tanque de Betesda, que tocava na água, movimentava a água, e havia de ser que o primeiro que pulasse dentro do tanque de Betesda, não importava a doença, era curado. Aquele homem com aquela doença, 38 anos, não disse que quando a água movimentava, ele não conseguia ser o primeiro a pular dentro da água? Então Machia disse: quer ser curado? Ele sempre perguntava isso. Quero. Então seja curado de acordo com o que você crê. Mas nosso erro, o nosso erro é dizer: foi o profeta Cacou que curou, foi o pastor Joaquim que curou, foi o pastor da minha igreja que me curou. Gente, para com isso. Salmo 103, a escritura diz, versículo 3, é Jeová que perdoa todos os teus pecados e iniquidades, é Jeová que sara as suas doenças. Para de atribuir à igreja, ao homem, a profeta, pastor, evangelista, pregador, a apóstolo, a bispo, a cura. Eles não têm poder de curar ninguém, não. Homem nenhum tem poder de curar ninguém, não, gente. É só o Criador. Curador, ser um curador divino e ser um salvador divino, curar e salvar, são atributos de Yehoshua Mashiach. Hebreus 13, 8 diz que Hebreus 5 diz que Yehoshua está sentado no trono da graça, da misericórdia, ele que intercede. Hebreus 13, 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Que os cacuístas têm esse negócio de dizer Jesus era um homem e morreu. Eu nem creio em Jesus, eu expliquei para esse cacuísta. O nome Jesus quer dizer porco, suíno. No latim, no hebraico é cavalo. Eu creio em Yehoshua. Jesus era um homem, morreu. Paulo era um homem, morreu. Moisés era um homem, morreu. Elias nem morreu, Elial. Querem dizer que Cacu é o profeta vivo. Eu disse: Cacu é um mentiroso. Qualquer homem mentiroso. Romanos 3, versículo 4. Seja Jeová, único Deus verdadeiro. Não é Jeová, é Jeová. E todo homem mentiroso. E quando um homem diz que é profeta, pregador, apóstolo, vem e desfaz das escrituras, é mais mentiroso ainda. Porque quem odeia as escrituras é Satanás. Veja, Satanás colocou Mohammed para escrever, ditou o Alcorão para Mohammed. Lá ele disse que o Isa Salam, que é o Jesus dos cristãos, filho da Virgem Miriam, Maria, nunca morreu e nunca ressuscitou, só pareceu morrer. Outro morreu no lugar dele. Está lá no Alcorão. Acho que é Surat 4... 147, 148. Ou seja, quanto que Paulo diz que a cruz é o poder de Deus para salvar aquele que crê, não? É escândalo, né? O Mashiach crucificado no Calvário foi escândalo para judeus e judinhos, que nem sabia que ele era o Senhor Adon da glória, né? Adonai da glória. Crucificou ele. Mas o diabo odeia tanto o sacrifício de Yehoshua, o sangue que comprou os pecadores, comprou também a terra. Apocalipse 5, com seu sangue comprou homens e a terra, né? O sangue do Cordeiro e Yehoshua, filho do Criador Jeová, que o diabo vai colocar lá no Alcorão que nunca houve cruz. Nunca houve crucificação, nunca houve morte na cruz. Ainda usa a Bíblia. Muda os personagens da Bíblia. Olha aqui Ibrahim, Abraão, com Ismael. Mas não era Ibrahim, Abraão, era Abraão e Isaac, né? Olha aqui o Ismael, mas não é Ismael, é Isaac. Ismael não precisou morrer. Ibrahim não precisou sacrificar Ismael. Ainda usa a Bíblia. Ibrahim sacrificou um carneiro lá, um cordeiro, que apareceu lá, né? Os evangélicos até pregam Jeová proverá, Jeová Jireh, mas nem é Jeová Jireh, porque a letra J não existe no hebraico, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento.
E convence, gente. O Corão convence, o Islã convence. Mas eu não vou largar as escrituras pelo Corão, né? Pelos plágios de Maomé, a cópia que Maomé fez, né? Pegando os personagens da Bíblia, mudando os nomes e mudando as narrativas, né? Como o Apocalipse 16, na sexta taça, seca-se as águas do rio Eufrates para a passagem dos reis da terra, né? E sai 3 espíritos de sapo da boca do dragão, da besta e do falso profeta, né? Mohammed pegou o mesmo texto e colocou lá na Surat, no Alcorão, que as águas do rio Eufrates vão se secar. Aí é Bíblia, né? A Bíblia é 720 anos antes de Mohammed, de Maomé, Mohammed. Aí ele coloca lá que é Bíblia, ele copiou da Bíblia, o rio Eufrates vai se secar, é Bíblia. Mas ele põe lá que vai aparecer uma montanha de ouro quando secar o rio Eufrates. E cada 100 homens que lutar por essa montanha de ouro, 99 morrerá. Aí hoje o sheik imã de Mesquita, muçulmano, interpreta que essa montanha de ouro é o petróleo. Que lá no Irã, Iraque, Síria, Turquia, onde o Eufrates passa, né, vai acabar dando aí uma guerra atômica, né? O sheik interpretando o que Mohammed falou, ele dizendo assim, de cada 100 homens, 99 morre, o que pode matar é radioatividade, bomba atômica. E esse ouro aí, que Mohammed diz que vai aparecer quando o rio Eufrates secar, o ouro significa o petróleo. Ou seja, eles nem sabem o que Mohammed quis dizer lá com essa nova narrativa. O Alcorão, eu fico com as escrituras. O rio Eufrates se secará, mas não vai aparecer nenhuma montanha de ouro, não. Como disse Maomé, Mohammed, vai dar passagem para os reis do Oriente, China, Japão, Coreia do Norte, Malásia, aqueles países lá do Oriente, cruzarem para irem para um lugar chamado Magedon, onde as 2 bestas vão lutar contra o cordeiro. E serão capturadas vivas as 2 bestas, a besta e o falso profeta, e lançados dentro do lago que arde com fogo e enxofre e vive. É o que as escrituras dizem no Apocalipse 19, eu creio nas escrituras. Às vezes eu falo o que Mohammed diz, o que fulano está dizendo, mas eu permaneço com as escrituras, só para você ver que as heresias, as doutrinas erradas, elas surgem de novas narrativas, de plágio, de copiar o que está na Bíblia, ou de não dizer o que a Bíblia quer dizer. Você me entende? Então vamos dizer o que a Bíblia quer dizer. Homem nenhum cura. William Branham nunca gostou de ser chamado de curador, né? E nem salvador, porque mesmo pregando Jesus Cristo, no Canadá, quando os irmãos lá do tabernáculo do Canadá que seguia a mensagem Branham começou a dizer que William Branham é Jesus Cristo e querer batizar em nome de William Branham abandonou a pregação, o púlpito. Ele diz, vocês me fazem de anticristo, de herético. Prefiro pegar o meu rifle e ir na floresta e dar um tiro em mim mesmo. Ou seja, morrer me suicidando do que morrer como anticristo. É o que vocês estão fazendo no Canadá. E olha que Jesus, nem Branham sabia que é um nome errado, né? Um nome pagão, um nome abominável, uma blasfêmia, né? Porque não tem nenhuma letra do tetragrama. E Yeshua tem erro. Yud, He, Vav, Yehová, que o pai é maior do que o filho, né? Tem Yud, He, Vav, Yeho, Yud, He, Vav, Vá. Tem aí mais o W, né? YH, WH. Tem as 4 letras, Yehová. O Deus e único Abba, o pai. O filho tem Yeho, Yud, He, Vav, Shua, que quer dizer salvar. E o significado é Yehová salva, né? Yahvé salva. O Criador salva, El Shaddai salva. Você sabe que El também é um título, né? Natanael, ou você fala Miguel, mas é Mihael, Gabriel, El. O El está, esse título El, El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elyon, o Altíssimo, né? Elohim, o Eterno. Esse título também está em nome de Malá, mensageiro, que você chama de anjo, e de homens, né? Natanael, por exemplo, mas eu gosto do Yehoshua.
porque não é Josué, é Yehoshua. O nome dele era Oséias, Rocheia. O profeta Moisés adicionou Iude em Números capítulo 13, e o nome dele mudou para Yehoshua, a qual é o 6º livro da Bíblia. E o Malá, mensageiro, Gabriel, disse para a Virgem Míria: põe o nome da criança, do menino de Yehoshua, porque ele salvará seu povo de Israel dos seus pecados. Então não pode haver perdão dos pecados através do nome de Jesus. Significa porco no latim, italiano, ou cavalo no hebraico. Como é que você vai receber o perdão dos pecados no nome que significa cavalo no hebraico e porco no latim? Agora, Yehoshua quer dizer Jeová salva. Aí sim, tem tetragrama, que tem a ver com braço do eterno estendido, tem a ver com prego, né? Ser crucificado. O próprio tetragrama já significa isso. O braço que salva é o braço que é pregado. Pregado aonde? Foi pregado na cruz. E você vai usar a cruz? Eu vou usar a cruz coisa nenhuma, nem crucifico com boneco, né? Aqueles bonecos lá que você diz que é de Jesus, que seja de Jesus. Eu nem acredito que aqueles bonecos lá é Machia, porque Machia cortava o cabelo, mas não cortava nas laterais. Vai em Crá, Levítico 19, diz que um verdadeiro judeu e não podia aparar as barbas e nem cortar a lateral do cabelo. É um dos 603 mandamentos da lei. Então, nem os filmes ou desenhos, nem Mel Gibson aí, que está fazendo um segundo filme aí, agora é da ressurreição de Cristo, ele nunca vai acertar, gente. Porque eles consultam teólogos, né, pastores, católicos, né, igrejas, né, e as igrejas não vão pela verdadeira escritura, pela verdadeira revelação, como eu estou a pregar aqui nesta hora, né. Eu sei que Machia pregou isso aqui para o povo de Israel, né? O Matitial 7, entrai pela porta estreita, porque a porta larga o caminho fácil leva, aqui está escrito, ao inferno. Se é inferno, então tem que mudar para a palavra abismo, né? Ou lugar de tormento, né? Porque Sheol é sepultura, né? Gênero de fogo, os próprios judeus dizem. O Guerrinon, né, era um lugar fora de Jerusalém onde queimava o lixão lá da cidade, né? Porém, a Bíblia fala do abismo e do lugar de tormento, que ninguém queira ir para esse lugar, né? O abismo, né? E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta é estreita e o caminho é difícil. Presta atenção nessa palavra aqui, já pensou? O caminho é difícil. Hoje é tão fácil ser católico. Não tem que comprometer com nada, não tem que mudar de vida, de hábito, estilo de vida, de costume, de cultura. A Igreja Católica te aceita como você é. Não lembra do Mário Bergoglio, o Papa Francisco e o Papa Leão? Eles até abençoam casais gays, lésbicos, homossexuais. Que dificuldade tem em seguir a porta católica? Machia diz, a porta estreita é caminho difícil. Que dificuldade tem você ser um batista, um luterano, podendo fumar cigarro, beber, um metodista, um presbiteriano? Isso aí são igrejas. A igreja luterana tem mais de 500 anos, gente. Uma igreja de 500 anos é uma igreja velha. É um reavivamento, um avivamento, só pode existir na terra se tiver um homem de Deus, um pregador vivo. Não pregando mensagem histórica do passado, por exemplo. Pregar a mensagem de Mombrana hoje não produz avivamento, porque Mombrana diz que Deus não tem netos, só filhos. E uma mensagem de William Branham, que só de morte, William Branham tem 60 anos de morto. Mas a mensagem de Mombrana começou em 16 de junho de 1933. 1933, Goiânia aqui, ó, a capital do estado de Goiás, foi fundada. Quantos anos dá 1933 para 2026? Acho que é 92 anos. Então, um velho aí de 92 anos, 93 anos, ele já está em que fase, esse velho?
Porque eu tenho 53 anos, eu já tenho 4 netos, né? E um velho de 92 anos, a mensagem Mombrana velha, desde junho de 1933, esse velho de 92 anos, ele já tem bisneto ou tataraneto? Será que não está na fase? Porque Mombrana morreu há 60 anos. Sua mensagem está velha. Você não acha que um tabernáculo hoje, mesmo que você seja filha de alguém que seu pai e sua mãe é membro fiel do tabernáculo, você nasceu no tabernáculo, do útero da sua mãe foi dedicado no tabernáculo, mas presta atenção no que eu estou pregando. Se eles pregam a mensagem Mombrana começou em 1933 e terminou quando ele morreu, né? Porque Mombrana fala na mensagem Cristo revelado em cada geração, que quando o mensageiro morre, a mensagem se foi, virou história, é passado. O mensageiro vai para o túmulo e os seus discípulos vão criar ismo, heresia, doutrina errada, depois da morte do mensageiro, porque o mensageiro não está aqui. Quem dirige, conduz é Deus através do mensageiro vivo. Mas sem o mensageiro, aquilo que o mensageiro dizia que é pecado, deixa de ser pecado. Por exemplo, Mombrana disse que nunca comprou televisão e nunca teria uma televisão em casa. Mas depois que Mombrana morreu, os pastores do tabernáculo, além de ter televisão em casa, na sala, na cozinha, no quarto, eles têm televisões e telões dentro dos tabernáculos. Agora, se o William Branham tivesse vivo, não teria. Por que muda as coisas depois que o mensageiro morre? Porque o mensageiro se silenciou. Quem trouxe a mensagem e Deus usava ele para dar a mensagem, acabou, gente. Desde 24 de dezembro de 1965, quando William Branham morreu, acabou. Sua voz se silenciou. Não tem mais sermão, mais pregação. De lá para cá, agora é as pregações do Joaquim, né? O Joaquim morreu, Joaquim Gonçalves, eles usam até hoje a pregação do Joaquim. Vocês estão querendo dizer que o Joaquim é profeta igual o William Branham. E cada pastor do tabernáculo que morre, seus sucessores vão usando suas pregaçãozinhas, querendo se passar por mensageiro, né? Você está entendendo? Aí eles mudam tudo, começam a dar carta de divórcio, começa a usar short, começa a dizer para as mulheres, a mulher lá no tabernáculo: olha, o meu emprego, pastor, agora eu vou poder pagar meus dízimos. O pastor vai dizer: que bom. Pastor do tabernáculo, eu estou falando de quem segue a mensagem de William Branham. Só que tem um problema, pastor, tem que usar calça comprida, pantalone, né? E agora? Aí o pastor vai dizer, o pastor do tabernáculo, o Mombrana não está aqui, né? Aí ele vai dizer assim: você usa só no trabalho. Quando você sair do emprego, você entra no banheiro e muda de roupa. É igual o Cacu. Quando eu estava no Cacu, alguém perguntou lá, uma mulher: eu amo meu emprego no shopping, só que tem que usar maquiagem. Eu fui perguntar ao Cacu, o Cacu disse: pode usar maquiagem. Quando terminar o trabalho, lava o rosto e tira a maquiagem. Isso é profeta? Isso é um mentiroso, isso é um falso profeta. Um homem que prega a verdade, verdadeiro, vai dizer: não largue a túnica, nem por emprego. Não use calça comprida, nem por emprego. Não pinte o rosto com maquiagem, batom, as unhas das mãos e dos pés com esmalte, nem por emprego. Não se venda por emprego mundano. Guarde a palavra. Eu vi esse pastor da Assembleia de Deus, eu não aguentei. Aí de Alagoas, né, José não sei o quê, dizendo que um obreiro que pede esmola, acho que ele diz que é um miserável, né? Obreiro que pede esmola, né, fica pedindo isso. Mas eu não aguentei, eu coloquei lá a escritura de Lucas 16, a Bíblia fala do mendigo. Ele está dizendo que é um obreiro mendigo, né? Ele desqualificou, né? Usou uma palavra pesada. Se eu tivesse oportunidade com esse pastor, eu diria assim: diga-me alguma coisa de Lázaro, o mendigo,
que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Diga-me se Lázaro era miserável. Diga-me alguma coisa do mendigo Lázaro, que tinha um corpo cheio de feridas, não tinha plano de saúde, não podia pagar uma consulta no médico. De pele, né? Que o problema estava na pele, né? E os cães lambiam as feridas. Me diga se Lázaro era miserável. Diga-me alguma coisa. Quando o mendigo Lázaro morreu, os malaus, os mensageiros, os anjos, levou ele para o paraíso. O rico, quando morreu, ele foi sepultado e abriu os olhos no abismo, no lugar de tormento, queimando a língua. Diga-me alguma coisa sobre isso, porque eles gostam de citar o Salmo de Davi. Davi disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eles gostam de citar isso, E o que você vai me dizer do mendigo Lázaro, que desejava comer as migalhas lá, o resto de comida, a sobra, que caía do homem rico? Lázaro era algum miserável? Eu estou perguntando. Não, se a Bíblia diz uma coisa num lugar, vamos ver o que a Bíblia vai dizer no outro lugar, gente. Mas fazer o quê? Quem está na Assembleia de Deus é escravo. Não vê aí o Manel Ferreira, da Madureira aí, do Brás, São Paulo? Ele diz que tem 102 mil pastores. E beija a mão deles, né? Eu vejo os pastores beijando a mão dele. 42 mil Assembleia de Deus, templos da Assembleia de Deus. Agora ele diz que vai votar no Ronaldo Caiado aqui de Goiânia, né? Ele já entrou na política. E o voto na Assembleia de Deus é voto cabresto, né? Todo mundo vai ter que votar no Ronaldo Caiado, porque o presidente é o dono, né? É o dono da mente, faz lavagem cerebral, é o dono da sua mão lá. Quando você for digitar lá na eleição, você tem que digitar de acordo com o cabresto que está em você, né? Com a cangaia. A cangaia que colocou em você. Do outro lado, o Manel Ferreira da Assembleia de Deus já orou em nome de Jesus, apoiando o Flávio Bolsonaro, e o povo já está dizendo: então Flávio Bolsonaro já ganhou a eleição, porque o Manel Ferreira, da maior Assembleia de Deus do Brasil, missão, está apoiando. As igrejas não prestam, gente. Nenhuma igreja vai apoiar um candidato se não tiver favores. Um voto de um presidente de igreja é um voto caríssimo, né? É um apoio caríssimo. Lembra do Manel Ferreira lá com Ricardo Nunes, candidato a prefeito? Nem da Assembleia de Deus o Manel Ferreira diz: essa igreja é sua, a Madureira, esse voto é seu. Acabou ganhando para prefeito em São Paulo, porque o voto do presidente, depois quem tem cangaia, cabresto, tem que votar em quem o presidente disse, né? É as igrejas na política, mas eu me recordo de Jeoanã, capítulo 18, onde Mashiach Yoshua disse: o meu reino, eu nasci rei, mas meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus, lutaria para me livrar das suas mãos, Pilatos. Nós não vemos em Atos dos Apóstolos a Querrilá, a comunidade, a congregação lá dos 12 apóstolos misturada com política. Pelo contrário, os políticos, os religiosos casados com a política, fariseu, saduceus, estavam matando os discípulos. Estevão não foi morto, apedrejado? Jacó, que você chama de Tiago, um dos 12 apóstolos, não foi decapitado lá? Cortou seu pescoço? Era a política e os religiosos pedindo ao governador Pilatos, né, que já tinha autorizado a crucificação, a morte de Yeshua Mashiach, vamos matar mais. Por isso que Mashiach está dizendo aqui: entre pela porta estreita, né? É o caminho difícil. Não vá pela porta larga. A porta larga é o caminho fácil. As igrejas, igreja é porta larga. Tem 100 mil igrejas no Brasil, tudo porta larga. Eles querem seu dízimo, não querem nem saber se é lésbica, gay, transgênero, bissexual. Você pode ser o que for, você pode até sambar
na Sapucaí, lá no Rio de Janeiro, eles querem o seu dízimo. E a igreja aceita tudo, quer o seu dízimo. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. Paulo fala em Atos dos Apóstolos que é por muitas tribulações, sofrimentos, angústia, perseguições que nos importa entrar no reino de Deus. E essa porta larga hoje? Jesus. Crer em Jesus é virar católico. Romano, protestante, católico, romano, evangélico, católico, romano, pentecostal, católico, romano, deuteropentecostal, católico, romano, neopentecostal. Você é católico. Você entrou numa porta fácil. Machia diz, vai levar ao lugar de tormenta, ao abismo, ao inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. Então tem a porta e tem um caminho. No momento que você atravessa a porta, você vai trilhar o caminho que aquela porta conduz. Há caminhos que ao homem parece ser certo, direito, mas o fim desse caminho, você entrou naquela porta, é morte, né? É separação eterna do Criador, não leva ao paraíso. E o caminho, quem é o caminho? É Jesus? Jesus é um nome de um Deus D minúsculo italiano da igreja de Roma. É Cristo. Cristo é outro Deus com D minúsculo grego. E quem é o caminho? É Yehoshua, que quer dizer Yehová salva, e tem Yod-He-Vav, Yehoshua Mashiach. Ele é que é o caminho. E ele é um caminho fácil de seguir, para mim não. Ninguém quer esse nome em hebraico. E tal como foi lá no primeiro século, né? Era difícil, tinha que pagar com a vida, prisões. Aqui hoje, embora não tenha prisão, mas vai haver zombaria, blasfêmia, calúnia, mentira, né? Vão falar vão desejar todo mal contra você. Ainda não tem perseguição física. A perseguição é espiritual, porque ao defender o nome em hebraico você fica sozinho, né? Mas você precisa saber que o Criador caminha com você. Entrai pela porta estreita, é a Escritura, o caminho, Yehoshua. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Entrai pela porta estreita, né? Liga essa luz aqui para mim, por favor. Entre pela porta estreita, né? Só um minutinho, tá chovendo. Enxuga aqui para mim, ó. Enxuga, enxuga. Tira da frente. Então temos que entrar pela porta estreita, né? Esse é o caminho difícil, vai te levar ao Salvador e Mediador, Yehoshua Mashiach, né? A porta é estreita, gente. E tem gente que não quer seguir. De forma alguma, né? Tem medo de seguir. Porque não quer usar o véu, não quer usar túnica, não? Nem o véu, nem a túnica. Quantos quilos pesa um tecido, um véu para a mulher cobrir, a mulher casada, que casou virgem com um homem virgem? Quantos quilos pesa o tecido, o véu? Poucas gramas. Quantos quilos pesa uma túnica? Eu estou usando túnica aqui. Eu não acho a túnica que é pesada, é que ela é um vestido, né? E na rua as pessoas vão me chamar de judeu, de árabe, de gente muçulmana. Eu não me importo com crítica nenhuma, né? A gente tem que sofrer crítica. Se queremos entrar no céu, temos que ser criticados. Você me entende? E a porta, ela é estreita. A Escritura disse que hoje o amor de muitos iria se esfriar, né?
Paulo fala que as pessoas não suportariam ouvir essa doutrina, teria coceira, gastura, agonia nos ouvidos, né? Um homem usar vestido, uma mulher usar vestido, túnico, uma mulher usar o véu, não poder usar calça comprida, mulher não usar mais pintura, não usar mais fio dental, biquíni, maiô, na praia, no clube, não ir mais no cinema, não poder atolar a cara na televisão, mas nem não poder beber mais nenhuma bebida alcoólica, nenhuma cerveja, um conhaque, uma cachaça, um uísque. Isso aí eu não quero não. Tem alguém que diz assim, julgo cangaia pesada. Será que é pesado? Parar de fumar cigarro, maconha, parar de cheirar cocaína, será que é pesado? Se o cigarro dá câncer na língua, na faringe, na garganta, a cocaína cheirando o pó lá, chega a furar a carne do nariz, né? E traz todo tipo de doença. A maconha queima os neurônios, o cérebro de quem fuma maconha. Alguém diz, é um chá para ter um calmante. O cérebro da pessoa fica pequeno e dá aceleração cerebral, para mim vai fazer bem, né? Usar uma túnica, mulher, porque Mashiach disse, qualquer homem que olhar para uma mulher tendo desejo ardente de fazer sexo com ela, libido, né? Libidinoso com ela, cometeu adultério com ela. Ou seja, a roupa, a túnica, o vestido na mulher vai fazer com que ela não mais seja desejada aí. Ela vai parar de andar sexy, né? Vestida sexy na rua. Mas esse caminho as pessoas não querem. As pessoas dizem, eu prefiro minha igreja, porque lá não exige nada. Pagou o dízimo, não se exige mais nada. Pode usar calção, bermuda, short, pode andar na rua com a barriga de fora, sem camisa. Pode fazer o que quiser. Porque hoje as igrejas é a porta larga, o caminho fácil. Autoriza você fazer o que você quiser. Nada é proibido dentro das igrejas, né? Não tem nada proibido dentro das igrejas. É proibido proibir. Hoje as igrejas é proibido proibir, né? E isso é profético, né? Porque a Escritura disse que nos últimos dias, no final, quando estiver chegando perto do fim, o amor de muitos iria esfriar e a iniquidade, que é saber o certo e fazer o errado, iria aumentar e aumentou, né? Mashiach Yehoshua disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o que eu estou trazendo é suave, o que eu estou a trazer, né? E o meu fardo, ele é leve, né? Então, não é pesado, de forma alguma. Não é pesado servir ao Deus vivo e Jeová e Mashiach Yehoshua sendo nosso Rabi, mestre, seguir seus mandamentos, os mandamentos de Mashiach, porque aquele que me ama, ele diz, guardará os meus mandamentos. Qual a dificuldade? É o preço a pagar. No Apocalipse, para os dias de hoje, a última era, Laodiceia, ele diz que temos que comprar colírio para pôr em nossos olhos para enxergarmos. Temos que comprar vestes brancas para não aparecer a nossa nudez. E temos que comprar ouro verdadeiro, que enriquece. Não a teologia, filosofia, dogma, credo. Esse conhecimento aí que esses teólogos estão trazendo. Mas é o verdadeiro conhecimento que está escrito na palavra, que a Escritura diz em Hebreus 12, 14, sem caduchar,
Você fala santificação, no hebraico é kadushá, ninguém verá Adonai. Então tem que seguir a palavra. É que a cultura hoje não é da mulher usar véu, o homem usar vestido, túnica. E uma pregação que não muda as vestimentas, as roupas dos homens e das mulheres, isso não é avivamento. A minha pregação muda. Por isso que as pessoas não querem. Porque tem que pagar um preço. As pessoas querem porta larga, caminho fácil. Não querem pagar preço. Não querem a porta apertada, a porta estreita. Porque para entrar no reino de Deus hoje, olha o que eu vou dizer aqui, você só vai entrar pela porta estreita espremendo. Porque a porta, inclusive, está fechando. O tempo da graça está terminando. Nós estamos na hora da meia-noite. Matitial 25:6 diz: e na hora da meia-noite ouve-se o grito, aí vem o esposo sair ao seu encontro. Houve um despertar das 10 virgens. As insensatas foram comprar azeite, as prudentes sábias tinham azeite. A Bíblia diz que elas entraram pela porta e à meia-noite a porta fechou. Ninguém mais entra. Eu não acredito ainda que a porta fechou, mas está fechando. E acho que hoje, se uma mulher entrar pela porta estreita, né, o caminho difícil, você vai entrar como que espremendo. É como se a porta já tivesse assim, ó, só um pouquinho para fechar. Dá para passar? Dá! Mas é espremendo. Tem que largar o brinco, o esmalte, o batom, a pintura, os mega-réus, cabelos falsos, as unhas falsas, os cílios falsos. Tem que largar o short, a mulher largar a calça comprida. Tem que largar o baby doll, os biquínis. Tem que parar de ver novela, televisão, futebol, Copa do Mundo. Já diz a Bíblia, não ameis o mundo. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. É por isso que eu estou dizendo que nesta hora, para entrar pela porta estreita, que a porta está fechando. Nós já estamos na meia-noite. Mateus 25 diz que à meia-noite a porta fechou. A porta é a porta da graça. Do jeito que eu estou pregando, tem gente que diz assim, ninguém vai entrar. Eu não estou preocupado, não. Eu não cobro dízimo. Eu não peço dinheiro. Aqui é proibido pagar dízimo. Eu não estou pregando por dinheiro se não entrar ninguém. Eu não estou preocupado, não, mas que a porta é estreita, você só entra, espremido, arrochando, é apertado. Não dá para seguir Yehoshua Mashiach pecando, vivendo uma vida de pecado. Você tem que largar a bagagem das igrejas, a bagagem do mundo, os vícios mundanos. Tem que largar o roubo, a mentira, as drogas, a vaidade. Porque o William Branham autorizava a mulher a pintar o cabelo. Eu não autorizo. Eu digo que o cabelo é como Salomão falou em Provérbios. Coroa de honra para o homem, cabelo grisalho, coroa de honra para a mulher. E por que você prega isso? Porque é escritura e é porta estreita. Não é para qualquer um entrar. Quem entrar pela porta estreita, o caminho difícil, vai entrar assim arrochado, arrochada, espremendo, espremida. É difícil de entrar. Gente, salvação, vida eterna, não é para qualquer um. Deus e Jeová tirou mais de 2 milhões do Egito. Mas em Canaã só entrou Yehoshua e Caleb, 2 homens, 1 por 1 milhão. Quantos Deus e Jeová vai salvar hoje? Porque a porta está fechando, está terminando o tempo das nações. A graça está se encerrando. Tem um pouquinho a porta estava assim, ó. Agora a porta está assim. Dá para passar? Dá. Mesmo gordo e magro? Dá. Mesmo alto ou pequeno? Dá. Mas se você vier com coisas do mundo, obras do diabo, vaidade, pecado, você não passa. Vai ter que abandonar o pecado, como Paulo diz. Todo aquele que invoca o nome de Adonai, Adon, o Senhor, deve abandonar o pecado. O que vai impedir homens e mulheres de passar pela porta estreita hoje
a qual você só entra espremido, arrochado, é o pecado, é a incredulidade, é as coisas do mundo. Não dá para caminhar com Yahushua Mashiach vendo novela, assistindo filme de Hollywood, Netflix, assistindo televisão ou programa de televisão. Quem é kadosh, fique mais kadosh. Quem é sujo, fique mais sujo, né? É isso que eu estou a pregar nesta hora. A porta é estreita, o caminho é difícil, e você só entra se você abandonar o mundo, o pecado, os vícios, a moda, a vaidade, né? As igrejas, as doutrinas erradas das igrejas. Se não abandonar o pecado, não entra, vai ficar do lado de fora. E aqui não é uma cangaia. Eu não estou aqui para colocar cangaia em ninguém. Cangaia se coloca no jumento para carregar peso. Cabresto se põe num cavalo, né? Para montar num cavalo e guiar o cavalo. Eu não venho para colocar cangaia para carregar peso nenhum e nem cabresto, né? Mas eu prego os mandamentos da palavra. Se você vai chamar isso de cangaia, vai dizer que isso é pesado, o problema é a sua incredulidade. Eu volto a perguntar: quantos quilos pesa um véu? Se um véu é pesado de usar, não, é poucas gramas. Quantos quilos pesa uma túnica? Dependendo do pano, poucas gramas. Mas a sua dúvida, a sua incredulidade não te deixará, mulher, usar túnica e véu. A sua dúvida, a sua incredulidade, homem, não te permitirá usar túnica, vestido. A dúvida vai falar mais alto. Então, ontem Donald Trump disse que iria fazer desaparecer uma civilização. Estou terminando com isso aqui. Depois, faltando 2 horas para ele fazer um ataque destrutivo, ele recuou, aceitou os 10 pontos do Irã, da Pérsia, e pediu para abrir o Estreito de Hormuz e 2 semanas de cessar fogo, né? Eu sempre tenho pregado aqui, gente, que o Irã é a Pérsia, no sonho de Nabucodonosor. Primeiro era a Babilônia, a cabeça de ouro. Segundo era a Pérsia, medos e persas. Parece que o carneiro lá, que era a Pérsia, em Daniel 8, com 2 chifres, tinha um chifre maior do que o outro. Ou seja, o Irã, a Pérsia, foi maior do que os medos, né? Que eram os braços e peito de prata, né? Porém, aí no Daniel 7, dos 4 animais, a Pérsia é o urso, comendo 3 costelas. Na Babilônia é o leão com asas de águia, que essas asas foram cortadas. A Pérsia e o Irã é o urso comendo 3 costelas. O leopardo com 4 cabeças, Lisamico, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, os 4 generais de Alexandre. A Grécia, né, as 4 cabeças, 4 asas, né? Que Alexandre o Grande não deixou sucessor. Aí os 4 generais dividiram, né? Norte, sul, leste e oeste. Depois o 4º reino é a 4ª besta, Roma, com dentes de ferro e unhas de bronze. Unhas de bronze, né? Você me entende? Unhas de bronze. Mas preste atenção, que o Dr. Jiang diz que Israel e Irã, o Irã é o urso, né? Em Daniel 7, é os persas, vai se aliar. Eu não sei disso não. Mas também eu prego que o Irã não vai ser destruído, né? Porque soldados persas do Irã, soldados iranianos, soldados de Fut, Líbia, soldados de Cuxi, Etiópia, Sudão, na África do Norte, vão auxiliar, ajudar o Gog e a Rússia na guerra do Gog, né? E lá em Daniel 11, quando fala da besta, que é um assírio, que vem do norte de Israel, fala que a Líbia, na África do Norte, Fut e Cuxi, Etiópia, Sudão, vão se prostrar aos pés da besta. Mas não fala do Irã, da Pérsia. Nas 2 bestas, ou na besta lá do Apocalipse, a besta do mar e a besta da terra. Não fala da Pérsia. Por que não fala da Pérsia? Porque Apocalipse 13, versículo 2, diz que a besta do mar, a besta islâmica, seus pés são pés de urso.
Então devo eu dizer aqui agora que essa besta vai surgir vai ser xiita, não sunita, não salafita da Síria, não turca da Turquia, não sunita da Arábia Saudita? Devo. Os pés da besta é pés de urso. O islamismo do Irã, da Pérsia, é o xiismo, xiitas, né? E o corpo se movimenta com os pés, é os pés que carregam o corpo, faz o corpo se movimentar. Então eu devo dizer aqui agora que, embora a besta ela é híbrida, é uma mistura, né, de Babilônia, Iraque, mas é mandíbula e boca de leão, embora seja o Iraque, mas não é o Iraque de Bagdá, é o Iraque de Nínive, a capital do antigo império da Assíria. É essa cabeça aí, das 7 cabeças: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, ainda vem a 7ª cabeça. Das 7 é a Assíria que vai reviver, a ferida vai ser curada. A boca, mandíbula de leão, não é o Iraque de Bagdá, mas é o Iraque, a antiga Babilônia, Mesopotâmia de Nínive, a Síria, o Império Assírio. Boca e mandíbula de leão, a Síria. Pés de urso, aí é o Irã. Então, o que vai movimentar essa besta híbrida, besta islâmica, é o xiismo. Mas o xiismo, ele não é tão grande no mundo islâmico. São 2 bilhões de muçulmanos, mas os xiitas, hoje lá no Irã, é 90 milhões. Aí tem 60% do Iraque é xiita. Muitos países ali do Oriente Médio têm xiitas. Eles hoje são 250 milhões no Oriente Médio. Então é um número expressivo, embora não é a maioria. Os pés da besta é o Irã, não é eu que digo. É o Apocalipse 13:2, é Daniel 11. O Irã não aparece nas 2 bestas, em Daniel 11, a partir do versículo 40, mas aparece em Apocalipse 13:2. É os pés da besta. Dá para entender isso? O trono do dragão é a Turquia. Então a besta, ela é composta de quê? Os pés é o Irã, a boca de leão, né? Pés de urso, o Irã. Boca de leão é o Iraque, né? A Babilônia. O trono é a Turquia, né? O trono do dragão, o trono de Satanás. É a Turquia, e a aparência da Grécia, grega, né? Parece uma pantera, um leopardo. Então aqui está o desenho, né? O mapa geográfico da besta, né? O que eu estou a pregar não vai falhar. E por que não vai falhar? Porque é os 7 trovões. A minha pregação é os 7 trovões, né? Quando há um trovão, o trovão é o som do relâmpago. O relâmpago é a descarga elétrica, né? Então a descarga elétrica é o relâmpago, mas o trovão é o estrondo. Eu acredito que esta pregação é os 7 trovões do Apocalipse, mas ela vem trazer fé bíblica. Olha, nem o nome Bíblia, Biblion, biblioteca, Biblion grego aparece na Bíblia. Ela vem trazer nem fé, fé é latim, romano, da Igreja Católica. Ela vem trazer monar, crer e ser fiel, confiar em Jeová. E para isso devemos voltar à palavra original, às Escrituras, né? É isso que esta pregação vem fazer. Olha aqui, o grande, único Deus e Criador, o Abba Pai e Jeová, e o seu filho Yahushua Mashiach, que é o único Salvador e mediador entre Deus Pai, Jeová e a humanidade nesta hora. Abençoe a pregação desta palavra nesta hora. Amém.